Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo que ele vos disser. E aqui nesse espaço nós estamos desenvolvendo um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo está organizado em 4 grandes etapas. Na primeira etapa, é a etapa da preparação. A segunda etapa é o princípio da missão de Jesus. A primeira e a segunda etapa já está concluída e desde já te convido para acessar a nossa playlist aqui no nosso canal, onde você pode assistir em sequência todos os estudos que já foram desenvolvidos. A terceira etapa é o ministério de Jesus, ministério na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. E a quarta etapa é a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. E nesse momento nós estamos aqui na fase do ministério de Jesus na Galiléia. E a nossa passagem que iremos estudar hoje é a verdadeira oração, o Pai Nosso. Essa passagem está descrita em Mateus e em Lucas. E nós vamos fazer uma leitura e depois um aprofundamento sobre a narrativa dos 2 evangelistas. Lembrando, para você que ainda não acessou nenhum de nossos vídeos, o objetivo é fazer um alinhamento, ver o que mais de um evangelista escreveu sobre a mesma temática, porque acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas que existem algumas particularidades nas narrativas. Elas podem ser quase que uma reprodução textual, ou elas também podem ser complementares e até diferentes uma versão da outra. Então, esse é o principal objeto aqui do nosso estudo. Então, entre e fique à vontade. Vamos, então, aqui às narrativas e faremos aqui, então, nosso estudo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus, capítulo 7, versículos... Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nas vossas orações, não usem de vãs repetições, como os gentios, pois imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirdes. Portanto, orai dessa maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre o Pai Nosso. Bem, é muito importante, né, essa questão da oração do Pai Nosso aqui no Evangelho, né? Porque Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a rezar e, consequentemente,
a cada um de nós. Porque até então não existia uma fórmula de oração, né? E João Batista, ele já tinha esse procedimento com seus discípulos. E aí Jesus ensina, então, os seus apóstolos a orar. Agora, é muito importante a gente avaliar aqui cada um dos princípios que Jesus coloca para nós aqui. Primeiro, para quem não sabe, os gentios que está colocado aqui são os pagãos, né? Aquelas pessoas sem fé. Bem, a questão central é que Jesus ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso é muito precioso no Evangelho. Por quê? Porque os judeus eles não tinham essa proximidade com Deus. Deus, para eles, era o Senhor dos Exércitos, o Deus terrível, o Deus que punia com inundações, com cativeiro por nações inimigas, né? Aquele Deus que castigava os erros dos homens. Então, era um Deus temido. Jesus, ele derruba esse muro que nos separa de Deus e ele nos permite chamar Deus de Pai. Então, a questão mais importante da oração do Pai Nosso é podermos nos dirigir a Deus como Pai. Porque o que é a oração? Né? A oração é um gesto de ligação dos homens com Deus. É uma conexão espiritual. Então, é muito importante a fórmula, o conteúdo da nossa mensagem, para que ela alcance os ouvidos de Deus. E não pode ser com base só nos nossos desejos mundanos. Jesus ele nos convida aqui a fazer uma oração mais centrada, mais focada naquilo que é agradável a Deus. Então, primeiramente, ele fala de um pai. E não é só isso. Ele fala de um Pai Nosso. Porque os judeus, eles não viam as outras nações, por exemplo, como irmãos e irmãs. Para eles, Deus era o Deus de Israel. Era o Deus do povo eleito. E que os outros não deveriam, eram indignos de terem acesso a Deus. Então, quando Jesus fala Pai Nosso, ele está falando de um Deus de todos. Novamente, aí, Jesus derrubando cercas, né? Derrubando fronteiras. Não, o Pai é nosso. Todos temos acesso. Ele não fala que determinadas hierarquias podem acessar a Deus. Ele fala que todos nós temos acesso a Deus, que o Pai, ele é nosso. Ele está nos céus, mas ele é o nosso Pai. E aí a oração continua dizendo: venha o teu reino. E isso é muito importante, porque na nossa oração, nós temos que sempre buscar o reino de Deus aqui na terra. Então, uma oração, ela não é só uma petição, né? Aquela relação que você faz de pedidos aí para Deus. Não. Ela é a busca do reino de Deus. Então, depois de chamar de Pai, de que esse Pai é nosso, então nós estamos falando, venha o vosso reino. Né? Então, nós somos construtores do reino de Deus aqui na terra. Então, nós, quando pedimos a Deus, temos que ter essa predisposição de acessar o reino de Deus a partir aqui da nossa terra, para que nós sejamos, depois da nossa partida, de sermos dignos de estarmos entre os escolhidos de Deus. E seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então não pode seja feita a nossa vontade, seja feita a tua vontade. Porque nem sempre os nossos desejos, eles são agradáveis a Deus. E mais do que isso, aquilo que nós achamos que é bom para nós, Deus pode não entregar, porque ele sabe que não é. Na nossa limitação, na nossa ganância, para nós resolve
a nossa situação, a nossa vida. Mas aos olhos de Deus, profundo em sabedoria, em conhecimento, ele não vai fazer, justamente para te proteger, para cuidar de você. Então, pela sua proteção, ele não vai atender o seu pedido. Então, quando você fala em fazer a vontade de Deus, e Deus nos ama, ele vai nos atender. Mas é a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele se preocupa com o nosso alimento, com o nosso sustento, né? Entendendo o pão aqui como a nossa sobrevivência, né? Então, o pão nosso de cada dia. Ou seja, cada dia nós temos que ter um alimento na mesa. Não é só o pão nosso, é o pão nosso de cada dia. Jesus, ele intercede aqui e pede para que nós elaboremos na nossa oração sempre que tenha pão em nossa mesa. E aí é muito importante sempre lembrarmos de Deus e ensinar aos nossos filhos e filhas a gratidão. Sempre diante de um alimento, agradecer a Deus. Ah, mas eu consegui com o suor do meu trabalho, que Deus permitiu que você tivesse. Ah, eu consegui com as forças dos meus braços, que Deus deu saúde para que você tivesse. Então, a gratidão sempre ao alimento que está na nossa mesa. E ele fala o pão nosso. Ele não fala o pão seu. Ele fala que todos tenhamos. Percebe que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração coletiva. É sempre uma preocupação com a comunidade, para que todos tenham o nosso, né? Sempre no plural. E perdoa-nos as nossas dívidas, né? Que nós traduzimos depois como pecado, né? Mas originalmente perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E aí vem aquela questão difícil para nós, né? Você está disposto a perdoar o seu irmão e a sua irmã? Porque nós pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados. Mas Jesus, ele evidencia em várias passagens, a partir dessa passagem, e depois em outras passagens ele vai dizer que Deus não perdoará o seu pecado se você também não perdoar o seu irmão. E não é perdoar uma vez, né? Porque em determinada passagem, um dos apóstolos, se eu não me engano, Pedro, ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Devo perdoar 7 vezes? E Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7, como um símbolo do infinito. Todas as vezes que um irmão errar contra você e pedir perdão, você deve perdoar. É fácil? Não. Mas para que Deus perdoe seus pecados, você precisa estar disposto a perdoar também o seu irmão. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, né? Que na fórmula mais atual, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a tentação, ela nos rodeia o tempo todo, né? Então, o tempo todo nós estamos expostos, né, às tentações. E o mal sabe que nós queremos, ainda que temos que tirar de alguém, porque a natureza humana carrega o bem e o mal. E nós temos que cuidar de fazer o bem e também se cuidar de não fazer o mal, para que a gente possa vencer a tentação. E nós temos que pedir para Deus, e muitas vezes a gente pede tudo, mas não pede para que Ele nos ajude nas provações, porque é nas provações que nós caímos, na tentação, nas tentações desse mundo, que o próprio Senhor, no início da sua missão, passou pela tentação do demônio no deserto, né? E ele tentou o Senhor com questões mundanas, né? Porque é no mundo que estão os maiores riscos, né? E ele encerra: livra-nos do mal. É muito poderosa essa oração do Pai Nosso. Eu fiz questão aqui de estar lá em cada uma das passagens
para mostrar o quanto é potente essa oração e quanto ela nos cobre de proteção. Então, ela não pode ser uma vã repetição, simplesmente falar da boca para fora. Quando estiver rezando o Pai Nosso, analise, assim como nós fizemos aqui, cada uma dessas palavras, porque essas palavras têm muito poder e elas foram ensinadas pelo nosso Senhor. O próprio Cristo nos ensinou essa oração. Olha o quanto ela é importante. É uma oração ensinada por Cristo, ou seja, é uma oração vinda dos céus. Então, cuide disso. Amém? Vamos aqui a uma outra passagem, que ela é um pouco diferente, que é a passagem de Lucas. Vamos fazer a leitura e interpretação da passagem de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele: Então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Bem, aqui então tem uma diferença. Então, aqui na introdução, os discípulos pedindo para que Jesus ensinasse a rezar, assim como João. Nós não sabemos a fórmula de oração de João Batista, não tivemos acesso a ela através dos evangelhos, mas João Batista já tinha formulado o modelo de oração para os seus discípulos, né? E Jesus aqui, então, nos traz esse modelo de oração que ele pede para que nós sigamos. Bem, aqui Lucas ele faz a oração do Pai Nosso mais resumida, né? Então eu não vou ali explicar passo a passo, está bem resumido aqui como a gente pode ver. E Lucas ele fala: não nos deixeis cair em tentação, mas ele não conclui igual Mateus sobre livrai-nos do mal, né? Ele para quê? Não deixeis cair em tentação. Mateus completa: mas livrai-nos do maligno, né? Livrai-nos do mal. Então tem essa diferença aí. Bem, então essa é a passagem do Pai Nosso, né? A verdadeira oração, o Pai Nosso, que está descrita em Mateus e Lucas. Então, a partir de agora, ainda mais, bastante foco nessa oração, né? Agora que nós percebemos, que nós aprofundamos no poder, na potência dessa oração do Pai Nosso e no seu poder transformador das nossas vidas, então vamos refletir sobre cada passagem e saber que é uma petição, ao mesmo tempo um compromisso. Você pede a Deus na oração do Pai Nosso, mas Jesus nos ensina aqui que nós temos que fazer pactos. Quando você fala para Deus te perdoar com o compromisso de perdoar o seu irmão e a sua irmã, isso é um pacto. Então Deus fala: eu perdoo você, mas você tem que perdoar o seu próximo. Está disposto a perdoar o seu próximo? Se você estiver disposto a perdoar o seu próximo, o Pai perdoará também seus pecados. Então, é um pedido e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um compromisso. Então, a oração do Pai Nosso, ela também é um compromisso. Ela é uma conexão com Deus, com o nosso Pai, e, ao mesmo tempo, um compromisso de vida cristã, de amor a Deus e ao nosso próximo. Amém? Então, espero que a nossa passagem de hoje reflita grandiosamente na sua vida, na sua prática, e que o Pai Nosso seja aplicado não somente no momento ali da oração, mas em cada uma de nossas práticas, junto aos nossos irmãos e irmãs, aqui no plano material,
porque é nosso compromisso construir o reino de Deus a partir aqui da nossa terra, com ações concretas. Amém? Então, muita paz e luz na sua vida. Que Deus abençoe sempre os seus projetos. Amém?